Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos a uma aula sobre o parágrafo de conclusão na redação. Então, vamos relembrar de onde nós paramos, né? Primeiro eu queria deixar registrado que estou com saudade de vocês, apesar da gente ainda não se conhecer há muito tempo, aquele papinho carinhoso, né? Apesar da gente não se conhecer há muito tempo, mas me identifiquei muito com a turma de vocês, os alunos têm me procurado, eu tenho ficado muito feliz com a demonstração de interesse dos alunos, com as mensagens tirando dúvidas. Quero reforçar aqui a minha disponibilidade, mesmo que na hora em que vocês mandarem a mensagem, de repente naquele momento eu não possa responder, mas logo mais eu vou responder. Então eu queria me colocar à disposição de vocês. Mas vamos então à aula da conclusão. Nós vimos a estrutura da dissertação argumentativa, gênero esse que é o mais cobrado nos vestibulares, é o gênero cobrado no Enem, e a estrutura da dissertação argumentativa, ela tem a função, esse gênero ele tem a função de dissertar, falar sobre um assunto, expor o posicionamento, a opinião em torno desse assunto e defender, apresentar argumentos em torno do ponto de vista apresentado. Nós temos conversado bastante sobre a dissertação argumentativa. No caso do Enem, geralmente o tema cobrado é um tema que gira em torno de uma problemática social e é um tema atual, né? Então, o que acontece? Nós precisamos entender muito bem a interpretação do tema. No caso do Enem, é uma problemática social. E nós vimos até aqui, toda a estrutura até o parágrafo de desenvolvimento durante as aulas. Então nós vimos a introdução e os desenvolvimentos. Vimos que a dissertação argumentativa ela é formada por introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é composta por duas etapas, né? A contextualização, que é a apresentação do tema, e a tese, que é o posicionamento. A partir da tese, que é o nosso posicionamento, nós selecionamos os argumentos que defendem esse posicionamento e no desenvolvimento nós apresentamos o argumento, explicamos e comprovamos com exemplos, com fundamentos teóricos. Então, vamos imaginar aqui um exemplo, diante do tema sustentabilidade, desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Então imaginem esse tema, sustentabilidade, desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Diante desse assunto, suponhamos que a minha tese seja que deve haver o desenvolvimento econômico em conciliação com a preservação ambiental. Aí, e não é só na redação, gente, em qualquer situação discursiva, quando nós apresentamos uma opinião, isso deixa margem para o nosso interlocutor querer saber por que nós temos aquela opinião. Então, o interlocutor vai perguntar por que deve haver a conciliação entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Por quê? E é a partir da pergunta para a tese que nós conseguimos selecionar os argumentos. Então, deve haver o desenvolvimento em conformidade com a preservação ambiental, porque, e aí eu vou lá e seleciono meus argumentos. Vamos supor que eu selecione o argumento seguinte. Ao longo da história do homem, a humanidade tem criado modos de vida que, por conta de eventos históricos como revolução industrial, revolução tecnológica, técnico-científica, informacional, e por conta da globalização,
por conta da ascensão do sistema capitalista também, por conta desses eventos, é hoje em dia inerente ao homem, aos modos de vida do homem, principalmente se tratando de cultura ocidental, é inerente ao homem o desenvolvimento econômico, as questões econômicas. Então, o primeiro argumento que eu seleciono para defender a minha tese de que é necessário que a preservação ambiental ande em conciliação com o desenvolvimento econômico é que é inerente ao homem, é inerente aos modos de vida do homem no século XXI o desenvolvimento econômico. Quando eu selecionei meu argumento, eu vou estruturar a partir dele meu desenvolvimento. Na primeira etapa do desenvolvimento, eu tenho o tópico frasal, que é o período inicial do desenvolvimento que resume o argumento. Então, seria algo do tipo: em primeiro lugar, ou inicialmente, deve-se considerar que os aspectos econômicos, a economia é inerente aos modos de vida da humanidade no século XXI. Ponto. Então, o meu tópico frasal resume de forma objetiva e breve o meu argumento. Mas eu não posso ficar só com essa forma resumida de apresentar o argumento, porque senão a minha ideia, meu raciocínio lógico não vão ficar claros para o meu interlocutor. Ficou vago, ficou superficial, preciso aprofundar isso um pouco mais. Então vem a etapa da ampliação, que é o momento em que a gente aprofunda e detalhe de forma detida o nosso argumento. Então, teria que explicar de forma mais aprofundada o argumento que eu apresentei no tópico frasal. E aí eu poderia continuar. Isso porque, desde eventos históricos como Revolução Industrial, Revolução Técnico-Científica, ascensão do sistema capitalista, globalização, o homem tem construído modos de vida, principalmente em se tratando de culturas ocidentais, que são dependentes da economia, das relações econômicas e dos avanços do desenvolvimento econômico. Então, eu trouxe uma explicação mais aprofundada, que é a ampliação. Só que eu também não posso ficar só com o meu argumento e a minha explicação, porque senão a minha argumentação fica restrita às minhas palavras, à minha opinião. Então, eu preciso introduzir uma outra voz que venha embasar a minha argumentação. Senão, o meu interlocutor ele pode perguntar: mas com base em que você está afirmando isso? Foi algo que você leu? Você leu isso em algum lugar? Viu isso em algum documentário? Tem alguma pesquisa que comprova isso? Tem alguma notícia que comprova isso? Tem algum dado? Tem algum estudo? Então, com base em que alguém que tem autoridade no assunto dissertou sobre isso? Então, gente, eu preciso também de trazer um exemplo concreto, um fundamento teórico no meu desenvolvimento. Refrescamos a memória, então, em relação à estrutura da dissertação argumentativa até o desenvolvimento. Depois vem a conclusão. O parágrafo de conclusão, ele tem a função de reafirmar, de novamente enfatizar o pensamento defendido, a tese, o posicionamento defendido ao longo do texto, e também de promover um desfecho. Então, vamos lá. A estrutura da conclusão, primeiro eu vou apresentar aqui a estrutura geral da conclusão, nas dissertações argumentativas em geral. Depois eu vou especificar como essa estrutura tem que se adequar às exigências do Enem. Então, em geral, a estrutura da dissertação argumentativa, ela é formada, o parágrafo é formado por, primeiro a gente introduz uma conjunção conectivo-conclusivo para estabelecer a relação entre o parágrafo de conclusão e o resto do texto. Então, portanto, em suma, sendo assim, diante dos fatos supracitados. E aí, depois que eu apresento uma expressão conectiva de conclusão, eu vou fazer a retomada da tese. O que é a retomada da tese?
é a reafirmação do meu posicionamento inicial. Por que eu tenho que reafirmar o meu posicionamento inicial se eu já disse? Esse é um recurso que tem um objetivo de explicitar para o meu interlocutor que o meu texto é coeso, que ele é coerente. O que é um texto coerente? É um texto que, ao final, termina afirmando o mesmo pensamento que afirmou no início. É um texto que mantém o seu posicionamento. Além disso, um texto coerente é um texto que, ao final, ele conseguiu cumprir com tudo que ele se propôs a fazer no início. Ou seja, se eu me propus a analisar algo, eu tenho que analisar algo. Se eu me propus a levantar certos problemáticas, eu preciso levantar essas problemáticas. Se eu me propus a levantar causas e efeitos, por exemplo, eu tenho que levantar essas causas e efeitos. E quando, ao final, nós reafirmamos o nosso posicionamento inicial, a ideia que é transmitida é que a sua argumentação foi forte. Você cumpriu com o objetivo de defender o seu posicionamento. E depois de todos os parágrafos de desenvolvimento, depois de ter argumentado tudo que você tinha que argumentar, você atingiu o seu objetivo e conseguiu defender o seu posicionamento inicial. Depois da retomada da tese, nós temos a parte que é o desfecho. O desfecho pode ser feito de diferentes formas, em se tratando de outros vestibulares. No caso do Enem, nós sabemos já que especificamente eu tenho que fazer a proposta de intervenção. E aí, gente, no caso de outros vestibulares, como o FUVEST, como o UERJ, provas de concursos pré-militares, vocês podem fazer ou por citação, ou por reflexão em aberto, ou por uma breve solução. Vou analisar esses tipos com vocês. Por citação. O que é por citação? Após retomar a tese, o texto é concluído com uma referência teórica. Vamos ler esse exemplo aqui. Portanto, com o avanço do sistema capitalista, recai sobre o homem o compromisso de tornar o mundo mais sustentável. Gente, só para lembrar, aqui estamos falando do tema, o suposto tema preservação ambiental, né? Então, portanto, aqui eu tenho a retomada da tese. Portanto, com o avanço do sistema capitalista, recai sobre o homem o compromisso de tornar o mundo mais sustentável, de modo que ele se torne responsável por seu consumo e pelo equilíbrio ecológico. Então, eu tenho a reafirmação do posicionamento defendido ao longo do texto. Depois que eu fiz a retomada da tese, eu posso fazer o desfecho, o arremate, a frase final pode ser uma citação. Assim como afirmou Sartre, filósofo francês, o ser humano é livre e responsável. Cabe a ele escolher seu modo de agir. Eu só preciso fazer uma observação aqui muito importante, gente. No caso das citações a serem mencionadas na conclusão, tem uma regra para que elas sejam feitas. Porque na conclusão, no parágrafo de conclusão, não cabe trazer nenhuma hipótese nova, nenhuma ideia, nenhum argumento novo que precisa ser defendido e explicado. Porque senão a sua conclusão ela vai virar um novo desenvolvimento. Muitos alunos às vezes fazem isso até mesmo sem querer. Trazem uma nova ideia, uma nova hipótese. O que é uma nova ideia na conclusão? É uma ideia, um argumento, uma hipótese que não foi abordada em nenhum outro momento, nenhuma outra etapa do texto. É uma ideia que você nem mencionou no desenvolvimento, nem no desenvolvimento 2, nem na introdução. E aí, de repente, se você lançar uma ideia que você ainda não mencionou na conclusão, é uma nova ideia que precisa de explicação, que precisa de embasamento. Então, não cabe trazer ideias novas na conclusão. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que na dissertação sobre preservação ambiental e desenvolvimento econômico, a pessoa apresente na referência teórica
desculpa, na referência histórica na introdução, Revolução Industrial, aí ela associe com a apresentação do tema, que é preservação ambiental e desenvolvimento econômico. E a tese dela é que deve haver uma conciliação entre preservação ambiental e desenvolvimento econômico. Vamos supor, aí ela vai para os argumentos. Argumento 1, no desenvolvimento 1, a pessoa defende que, em primeiro lugar, deve haver essa conciliação porque o desenvolvimento econômico é inerente aos modos de vida humano. Depois, no desenvolvimento 2, ela defende que, da mesma maneira, os recursos naturais, os recursos disponíveis na natureza também são fundamentais, são inerentes à vida humana, são essenciais. Então, retomando, falou sobre Revolução Industrial, apresentou o tema, preservação ambiental e avanços econômicos, colocou a tese, que é a conciliação entre ambos. Primeiro argumento, desenvolvimento econômico é inerente ao modo de vida humano, e no segundo desenvolvimento, os recursos naturais são essenciais à vida humana. Aí, chegando à conclusão, ela apresenta uma ideia que não faz referência a nenhuma dessas outras que ela já explicou. Ela apresenta uma ideia nova. Ela apresenta que, vamos supor, depois que ela fez aqui a retomada da tese, então recai sobre o homem o compromisso de tornar o mundo mais sustentável, de modo que ele se torne responsável. Aí ela vem e afirma assim, isso porque, ou seja, o homem tem que ser responsável com o consumo porque a conciliação entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental é fundamental também porque o homem é dependente dos meios de consumo. Mas, ela ainda não abordou a ideia de que o homem, além de depender dos recursos econômicos, dos recursos naturais, ele depende dos meios de consumo, dos meios de circulação dos bens de consumo. Ela ainda não falou isso ao longo do texto. É uma nova ideia. E aí, se ela fosse introduzir esse novo argumento aqui na conclusão, não teria espaço, não teria mais estrutura o suficiente, linhas o suficiente, até mesmo dizendo, para ela explicar esse argumento. E aí, a conclusão viraria um desenvolvimento. Por que eu estou falando isso tudo? Porque não cabe introduzir novas ideias na conclusão. Agora, uma citação é bem-vinda, então agora eu cheguei ao ponto onde eu queria chegar, desde que essa citação seja um embasamento, mais um fundamento, mais um exemplo, que seja uma informação a mais, que apenas embase tudo o que o texto já defendeu. O fundamento, a citação ao fim da conclusão não pode introduzir novas ideias. Ela tem que ser um fundamento a mais, um exemplo a mais, somente para acrescentar mais embasamento para aquilo que já foi defendido, já foi apresentado. Então, se ficou alguma dúvida em relação a isso, estou disponível no WhatsApp para vocês me procurarem, tá bom? Então, por citação. Além disso, você pode fazer o seu desfecho depois da retomada da tese através de uma reflexão em aberto. Mas antes de eu ler com vocês, eu preciso que vocês entendam como uma reflexão em aberto pode ser aceita na conclusão. Lembra que eu cheguei a comentar com vocês da tese por pergunta retórica? A pergunta retórica é uma pergunta que não precisa de resposta, porque geralmente é uma pergunta irônica que já tem em si, já tem subentendida nela mesma a resposta. No caso da reflexão em aberto é a mesma coisa. A reflexão em aberto tem que ser, entre aspas, retórica da mesma maneira. Ela não deve deixar margem para a dúvida. O objetivo da reflexão em aberto, no fim da conclusão, não é deixar margem para dúvidas em relação ao interlocutor. Não é o interlocutor ficar com dúvidas, ficar se perguntando algo sobre algo com dúvida.
O objetivo da reflexão em aberto é fazer o interlocutor pensar, é forçar uma reflexão justamente que faça com que ele concorde mais ainda com tudo que a gente já defendeu. Então, a reflexão em aberto, na conclusão, ela provoca, é um recurso linguístico. A linguagem que deixa uma reflexão em aberto, ela é um recurso linguístico que provoca o interlocutor a pensar, mas em concordância com o que nós defendemos, não deixando margem para dúvida, mas sim fazer com que ele concorde mais ainda com aquilo que a gente defendeu. Então vamos lá. É preciso que os indivíduos assumam, portanto, sua responsabilidade diante do desequilíbrio ambiental, uma vez que é necessário repor na natureza os recursos consumidos. Agora que eu já terminei a retomada do meu posicionamento defendido no texto, reflexão em aberto como desfecho. Sendo assim, cabe refletir se, com a parceria entre governo, comunidade e família, será possível amenizar os problemas ambientais, construindo um Brasil mais sustentável. Então, percebam que essa reflexão, ela não deixa margem para dúvida, porque eu usei aqui o recurso linguístico, né? Cabe refletir, então deixo ali uma margem para forçar, provocar que o leitor pense se, com a parceria entre governo, comunidade e família, será possível amenizar esses problemas. Ora, é claro que se houvesse esse ideal, que é o governo atuando em parceria com comunidade e família, não só esse, mas diversos problemas seriam solucionados. Esse é o ideal que nós almejamos. Então, na verdade, é uma reflexão retórica, se é que eu posso usar essa expressão, porque ela já tem em si a resposta, mas na verdade ela só vem provocar o interlocutor a concordar comigo, ok? E por solução. Nesse caso aqui, por solução, eu não estou falando ainda especificamente de Enem, porque no Enem não basta você sugerir uma breve solução. No Enem, devemos trazer uma proposta de intervenção super detalhada. Então, gente, aqui eu tenho a retomada da tese e um desfecho, que é uma sugestão breve de uma possível solução. E esse tipo de desfecho não cabe no Enem. É preciso que indivíduos assumam, portanto, sua responsabilidade diante do desequilíbrio ambiental, uma vez que é necessário repor na natureza os recursos consumidos, retomada da tese, e aí eu vou para o desfecho. Sendo assim, deve haver a parceria entre governo, comunidade e família para amenizar os problemas ambientais, construindo o Brasil mais sustentável. Então, eu fiz uma sugestão de uma solução. Deve haver a parceria entre governo, comunidade e família. Mas essa sugestão não é uma sugestão detalhada, aprofundada, prática, como é exigido na proposta de intervenção do Enem. Então, esse tipo de desfecho ele pode ser utilizado em outros vestibulares, não no Enem. Vamos, então, finalmente à conclusão no Enem. Da mesma maneira, a gente faz a retomada da tese, só que depois, na hora do desfecho, obrigatoriamente no Enem, temos que seguir a exigência da proposta de intervenção. E não basta falar apenas uma solução, você deve dizer o que especificamente vai ser, qual é a ação específica a ser realizada. Não basta dizer o que vai ser feito, qual agente específico vai realizar essa ação, responsável por essa ação. E não basta colocar aqui um agente de forma vaga, de forma genérica, do tipo o governo, as autoridades, a mídia. É necessário que esses agentes sejam bem especificados em relação ao tema. Então, se é um tema sobre educação, eu quero falar de uma medida relacionada ao governo, então o governo federal em parceria com o Ministério da Educação, o MEC. Então, os agentes têm que ser órgãos especificados e os mais adequados, responsáveis pelo assunto em questão.
Não basta dizer o que vai ser feito, quem vai fazer, mas como isso vai ser feito. Muitas vezes os alunos, por exemplo, dão exemplos de palestras. Então, no caso, a gente faria assim. O Ministério da Educação, né, em parceria com o governo federal, devem promover palestras nas escolas. Então, as palestras nas escolas são o que vai ser feito. Mas eu preciso dizer como essas palestras vão ser feitas. Então, essas palestras vão acontecer na escola? Vão acontecer... são palestras de que profissionais? São profissionais da escola? São outros profissionais de fora? Qual é o público-alvo? São os alunos? São as famílias? São palestras abertas? Como vão ser feitas as atividades? Vão ser oficinas? Vai ter teatro? Vai ter só palestra tradicional mesmo? Além disso, qual a finalidade dessa ação, dessa medida? Então, tem que haver a resposta para essas 4 perguntinhas. Quando você for fazer sua proposta de intervenção, você tem que se perguntar se ela tem a resposta do que vai ser feito, o agente, como e para quê. Outra característica da proposta de intervenção do Enem, ela precisa ser detalhada, como nós especificamos aqui, através dessas perguntas. Prática. O que significa praticidade? Há alguns anos atrás, houve uma moda dos alunos na dissertação do Enem colocarem sempre na conclusão que as pessoas tinham que se conscientizar. E isso era tão repetido que falar sobre conscientização dessa forma assim, subjetiva, vaga, se tornou já clichê e tem que ser evitado. Por isso o Enem passou a exigir que as propostas de intervenção sejam práticas. Você pode até falar de conscientização, mas como que vai acontecer essa conscientização? Então, é a conscientização através de campanhas que vão ser feitas com verbas governamentais e realizadas pela mídia em parceria com o governo do estado. Então, de que forma vai acontecer essa conscientização? Então, tem que haver praticidade. Além disso, a última característica que eu tenho para falar, a proposta de intervenção, ela tem que ser obrigatoriamente relacionada com a argumentação. Não adianta você argumentar ao longo dos parágrafos de desenvolvimento que, por exemplo, as causas do problema são má gestão do governo e preconceito da população, por exemplo. E no desenvolvimento e na proposta de intervenção, você sugerir que as famílias, que as escolas devem fazer palestras. Nossa, mas os problemas que eu apontei são relacionados ao governo e relacionados à população em geral que tem preconceito. Então, o que a minha proposta das escolas atuarem vai resolver em relação àquilo que eu propus no desenvolvimento, que eu levantei como problema? Então, obrigatoriamente, a minha proposta tem que estar relacionada com a minha argumentação. Como que eu defino a minha proposta de intervenção? Muitos alunos têm essa dúvida, né? Ao chegar na proposta de intervenção, me perguntam: professor, eu não sei o que eu vou selecionar de medida, o que eu proponho. Como que você vai selecionar? Você tem que observar o que você argumentou. Quais problemas você levantou, você identificou nos seus desenvolvimentos? Em torno do que você argumentou? Por exemplo, eu argumentei em torno de preconceito social e em torno de falta de investimento do governo. Então, você vai ter que propor uma medida, uma proposta de intervenção que responda, que resolva a questão do preconceito social, e outra medida vai ter que resolver a questão da falta de investimento do governo do estado. Ou seja, como que eu seleciono a minha proposta de intervenção? Olhando, analisando, relendo aquilo que eu argumentei. Tem aqui um exemplo para a gente analisar. Portanto, indubitavelmente, aqui no caso o tema era... foi a redação que já caiu no Enem, em relação aos direitos dos surdos.
Então, portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Aqui eu tenho a retomada da tese e agora vai entrar na proposta de intervenção. Cabe ao Ministério da Educação criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, o qual, então, cabe a quem? Qual é o agente? O Ministério da Educação, o agente específico. Criar um projeto, é o que vai ser feito. Agora, como que é esse projeto, de que forma, como que ele vai acontecer? Ele vai acontecer nas escolas, com a promoção de palestras, apresentações artísticas, atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos. E ainda tem uma explicação acrescentada aqui, uma vez que as ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por conseguinte, conscientize-se. Então, ainda tem a para quê, né? A finalidade aqui explicitada. Então, todas as perguntas, o que, quem, como e para que foram respondidas. Além da proposta de intervenção, ainda tem aqui um desfecho com a citação, que é uma referência a uma citação que já veio ao longo do texto. Esse tipo de desfecho ao fim da conclusão, ele é muito interessante, porque os alunos têm feito muito isso ultimamente. O aluno, ao fim da conclusão, ele retoma uma referência teórica que ele já trouxe em outro momento do texto, em outra etapa do texto. E com isso, ao fazer referência a uma citação que ele já trouxe ao longo do texto, ele confere mais coesão, unidade textual ao seu texto. Aquilo que ele citou no início, ele retoma ao final e o texto fica estruturado de uma maneira muito organizada, transmite para o interlocutor organização, coesão, coerência, capacidade de organizar e estruturar raciocínio lógico de forma clara. Então é muito positivo. Supostamente esse autor dessa redação, ele já citou esse mito grego ao longo do texto. E aí no final ele retoma para fazer o desfecho. Desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Então tem aqui uma conclusão Enem super bem estruturada como um exemplo, né? Retomada da tese, conjunção conclusiva, proposta de intervenção respondendo o que, quem, como, para quê, e ainda por cima uma citação que faz com que o meu texto seja muito bem estruturado. Então é isso, gente. Essa foi a aula sobre a conclusão. Qualquer dúvida, possivelmente ficaram algumas dúvidas, estou disponível através do canal do WhatsApp. E vocês podem, e também se quiserem deixar mensagens no canal do YouTube, também fiquem à vontade. Um beijo, até a próxima!